caído para 267. A gente vai balizando esse levantamento, automaticamente aquilo que é divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, que está ali no campo, que está no front, tentando entender e também fazendo os levantamentos iniciais e trazendo as informações. Por volta das 2, tínhamos esse numeral de 267. Agora, com a última informação, temos menos do que 421 pela conta lógica, mais 300 pontos que são ativos e que estão dentro desses movimentos de tentar sendo dissipado de alguma forma. A gente está vendo uma movimentação de abertura de porta ali, então possivelmente teremos já a chegada do presidente Bolsonaro. E temos ali, você está vendo o Cícero nesse momento, automaticamente outros membros da equipe que fazem parte dessa composição e vamos ter essa montagem, essa chegada e já a vinda, a aproximação do presidente Bolsonaro para o púlpito, onde acontece. Então, a gente pede para você que nos acompanha nesse momento, a gente vai trazer ponto a ponto, entre nas redes sociais, entre no nosso YouTube, Facebook, Instagram, se inscreva, porque se você estiver saindo de casa, não dá para perder. Deixa ali automaticamente a nossa conexão ligada com você, porque vai acontecer por agora. Em poucos minutos, essa coletiva, esse pronunciamento com o presidente Jair Bolsonaro, depois do resultado das eleições no último domingo. Pronunciamento esperado e que até esse momento havia expectativa do... Agora apareceu. Você já vê na sua tela, então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, a primeira aparição dele desde o resultado das eleições no último domingo, né, Gustavo? Feliz que ele está sorrindo. Pois é. O presidente sorrindo, toda a sua comitiva. Eu já vi todos ali o Ciro Nogueira, o Paulo Sérgio, Ministério do Estado da Defesa. Também deu para ver o Carlos Alberto França, se não me engano. Ele descendo, então, com uma pasta. O discurso vai ser lido, imagina. Vamos acompanhar, que ele deve falar em instantes. Ciro Nogueira, logo atrás, General Braga Neto, toda a equipe. A gente já tem o áudio dessa fala? Vamos acompanhar, ele está com semblante tranquilo, pelo menos. Exatamente. Ali foi, de fato, essa expectativa para a fala dele, a mais esperada. E os manifestantes, nesse momento, estão acompanhando tudo. Já ouvimos o presidente falando no YouTube. Você acompanha, manifestante deve estar acompanhando por lá. Já está ali. Vamos lá, vamos ouvir. Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Bom, nós vimos então uma fala curtíssima do presidente Bolsonaro. Ele disse que considera que essa eleição, na verdade, essa palavra não foi clara. A expectativa é que ele falasse se
se ele concorda com o resultado da eleição, mas ele não fala disso. Ele fala sobre as manifestações que acontecem, sobre esse ato de prejudicar a população, que é acusado de antidemocrático em alguns momentos. Mas eu acho, vamos ouvir o Ciro nesse momento? Acho que ele vai falar com a imprensa. O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. Talvez a resposta venha daí. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Bom, acho que a resposta veio aí, né? Quem trouxe, de fato, que a transição vai começar assim que a equipe for provocada é Ciro, que vem nesse instante, é possivelmente nomeado pelo presidente Bolsonaro, mas não é uma coletiva, é de fato uma fala. Ele chega a ser provocado por algumas questões, mas não traz esse ponto. Mas vamos voltar aqui, Gustavo, para o discurso do presidente. A gente esperava que fosse um pouco mais longo, pelo menos, tivemos ali minutos, menos de 5 minutos, essa fala toda. Né? Ele não fala se aceita o resultado, ele aponta que foi sempre rotulado como antidemocrático por aqueles que o acusam, falam também do surgimento da direita, que ela realmente surge no governo dele, na visão e também pelo discurso, cita a pandemia e fala dos protestos que prejudicam a população. Ele defende, ele fala a bandeira da liberdade, que, segundo ele, sempre foi uma bandeira da direita, e cita justamente isso, né? Ele faz críticas ao processo eleitoral e diz que os manifestantes estão justamente com um sentimento de injustiça pelo processo. Sim. E aí ele não define direito se ele achou de fato que o processo houve alguma ilegalidade ou não. Não fala se haverá uma constatação jurídica sobre o resultado, seja contagem de votos, seja uma possível auditoria. É bom lembrar que a Defesa e o Ministério da Defesa e as Forças Armadas participaram do processo e segundo informação das próprias Forças Armadas, acompanhar, e haveria um processo e um documento sobre essa auditoria que ainda não foi apresentado, e uma pena que ainda estamos esperando a apresentação. Então ele faz essa declaração falando sobre o processo, mas não definindo se ele de fato concorda com a legalidade ou a ilegalidade. Exato. E acho interessante porque ele levanta uma pauta que é bem interessante, porque de fato a direita trouxe novas lideranças, o deputado federal mais votado é uma nova liderança conservadora e de direita, você tem um Congresso muito mais centro e direita, então, ou seja, há argumentos e força dentro da democracia para que a direita volte, seja daqui 4 anos, por isso que ele seria o grande nome dessa direita, dessa oposição ao governo que foi eleito. Então, vale a pena manter essa situação? Não vale? São processos que a gente vai ter que acompanhar.